Até quando você vai fugir de você? Parece que pra você pergunta, né? Mas na verdade é pra mim. Ontem, a metade da terapia, eu olhei assim e falei, nossa, ainda falta meia hora. Eu vou ter que continuar aqui encarando isso que eu acho que eu sou. E aí a terapeuta perguntou, né? Por que você quer fugir? Do que você tá querendo fugir? E a conclusão que eu chego cada vez mais é: eu tô querendo fugir desse autoconceito, dessa pessoa que eu acho que eu sou, que eu acredito muito que eu sou, e que eu não gosto dela, não, sabe? E é muito louco esse lugar que um Curso em Milagres leva a gente, porque ele não é um caminho de desenvolvimento humano. É um caminho de despertar espiritual. Mas não é para eu tornar Fausta melhor, mais bonitinha, mais legal, mais gente boa, mais rica, mais magra, mais isso, mais aquilo. Não. É para eu desfazer tudo aquilo que eu penso sobre Fausta. Para que eu consiga encontrar o amor que eu sou, em última instância, muito, muito além de Fausta. E foi muito engraçado, porque eu achei que eu tava olhando pra câmera, mas eu vi que a coisa ficou louco aqui. Tipo, onde que eu foco? Onde que eu foco? E eu tava ouvindo um episódio do Só Amor. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, se você sentir de ouvir. Em que a Paulinha trouxe um lembrete que é o. Como é que é a solução? Mas é tipo isso: a solução do controle é escolher confiar no amor. Fausto, mas você não estava falando de fugir de você? E aí, o que isso tem a ver com controle? Tem tudo a ver com controle, né? Porque a gente criou essa persona, essa máscarazinha, a gente se confundiu com ela, e depois a gente fica tentando controlar tudo e a todos pra gente não sair do formato dessa persona. Que é o que o outro tá esperando. E aí a gente fica se controlando, tentando se controlar, tentando controlar o outro. Mas a gente tem controle de alguma coisa aqui nesse planetinha, gente? De nada. De nada. Como diz a Andresa Molina, no máximo, uma boa administração. Mas controle, a gente não tem. E intelectualmente, eu já sei disso há muito tempo. E a prática? Agora eu tô tendo que lidar com a prática. E a prática tá exigindo um encarar de espelho muito profundo. Não dá mais para ficar na superfície. Eu preciso desfazer. Porque se eu não desfizer esse autoconceito, eu fico em dor. E assim, todos nós vamos ter que desfazer, tá? Caso você ainda não tenha sacado que não é sobre Fausta. Todos nós vamos precisar lembrar de quem somos realmente, o Filho de Deus. E para isso a gente vai ter que largar todas essas coisas que a gente acha que a gente é. Todas. Não vai dar para não questionar nenhuma. E eu acho que eu já contei isso para vocês aqui em algum outro vídeo, né? Uns tempos atrás eu tava
conversando com Jesus, aí eu vi que era autoconceito atrás de autoconceito para desfazer. Eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, eu não dou conta desse tanto de autoconceito para desfazer. E ele disse, você não precisa dar. Me entrega. A gente só precisa entregar. Mas eu preciso realmente olhar tudo aquilo que eu penso e sinto sobre Fausta e entregar esses conceitos para um poder superior, para o Deus em mim, para o meu eu crístico, para Jesus, para o Espírito Santo, não importa que nome se dê. Mas a gente precisa olhar para tudo isso que a gente acredita que é e ir se libertando. Porque tem uma facezinha que a gente gosta, né? A persona que a gente gosta mais, a máscara que a gente mais usa. Mas tem a outra, o outro lado da moeda. Porque como eu tô falando de uma pessoa, e uma pessoa é dual, tem luz e sombra. E eu vou ter que olhar para os dois. Não fazer da luz, do que parece ser a luz, um ídolo. E também não fazer a mesma coisa da sombra, né? Porque a gente pega os nossos defeitos, começa a se chicotear, porque coloca ele lá em cima e faz dele um ídolo também. Então é caminhando e cantando e seguindo a canção, a gente vai um dia de cada vez desfazendo esses conceitos e autoconceitos. E eu não sei porque antes de terminar eu tô sentindo de compartilhar uma história muito antiga. Tem quase 15 anos já. Uma vez eu conheci uma parente de uma amiga minha e eu convivi quase nada. Era uma senhora já. Eu não lembro nem o nome dela, pra ser sincero. E aí ela falou que eu era muito difícil. Só que Fausta de 15 anos atrás era boazinha. Fausta era fofa. Fausta fazia tudo pra agradar os outros. A hora que a doninha falou que eu era difícil, eu fiquei muito brava. Eu não falei, claro, né? Porque persona boazinha. Eu vou brigar com a doninha que tá falando que eu sou difícil? E provar que ela tá certa, inclusive. Mas aquilo ficou em mim, sabe? Aí eu conversei até com uma outra amiga que conheceu também. Falou, não, relaxa e tal. Ela é assim mesmo, ela não sabe o que fala. Isso não é difícil. E, gente, como é que a doninha tava certa, hein? Doninha tava certa pra caramba. Só que Fausta era uma boa escondedora de quem ela era. E tô há muito tempo desfazendo essa persona que esconde quem eu sou. Até porque ela esconde de mim mesma. Mas eu quero compartilhar com você que é um processo. E a gente não pode se cobrar por nossa, eu ainda tenho essa persona. Nossa, aqui eu ainda fiz alguma coisa pra agradar alguém. Aqui eu não fui íntegra. Sim, integridade é um dos meus valores. Mas eu preciso aceitar que a personalidade de Fausta jamais será 100% íntegra. Porque a personalidade de Fausta é dual. Então ela não tem essa capacidade. Ela não tem essa capacidade de ser 100% nada. Porque tudo que eu coloco numa polaridade vai vir a outra. Necessariamente. Porque eu tô falando de personalidade. E aí vem um curso em milagres e convida a gente pra ir além do campo de batalha. Além da personalidade.
e para deixar o Espírito agir através de mim. E eu preciso ensinar essa personalidade a ser muito gentil com ela mesma, para viver esse processo em paz e com calma, e um desfazer contínuo, todos os dias, mas no caminho que leva a gente a quem a gente verdadeiramente é e a paz que está disponível pra gente aqui e agora. Beijo grande e eu te vejo muito em breve.